Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum,
porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão
e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou numa cruz, na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei
na casa do Senhor, para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, neste dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Amém. Glórias ao Senhor. Um salmo maravilhoso para que possamos meditar, nesse dia, para que possamos meditar nesta manhã, para que possamos assumir uma identidade de filho, de ovelhas de um bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele que disse que era o pastor, o bom pastor, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos conduz, aquele que nos ama, aquele que nos direciona, aquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, você e eu, estar aqui, orando juntos e buscando a presença desse Deus maravilhoso. Por isso, nesta oração, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado a nossa casa, guardado a nossa família. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa manifestar em nós o teu poder, em o nome de Jesus. Amém.